Eu quero chegar nesse ponto, sobre o custo Brasil, ou o que é que está travando a nossa economia. Eu acho que é muito claro os dois grandes diferenciais, justamente infraestrutura, investimento em infraestrutura e educação, que a gente estava conversando aqui no intervalo. Eu acho que isso é um problema no Brasil já de longa data e que nenhum governo conseguiu resolver ainda. Investimento em qualificação, não só a qualificação universitária, mas a qualificação técnica e a qualificação básica. E isso é um grande problema e uma grande queixa do empresário brasileiro. O comércio, principalmente, ele vivencia isso, essa qualificação da mão de obra muito dificultosa e que não encontra-se no Brasil justamente algum tipo de qualificação para especializar essa mão de obra. Então, esses eu acho que são os dois grandes pontos, mão de obra e infraestrutura, principalmente essa infraestrutura, igual eu citei, ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, isso já é carente. Burocratização, o que também reduz frete. Então, isso tudo impacta todos os setores da economia de forma homogênea, desde a indústria até chegar na prateleira do comércio, no varejo. Agora, por outro lado, também uma questão que não foi colocada aqui ainda, que é muito pertinente, é o custo da nossa dívida. Nós estamos com uma dívida de 2 trilhões e essa dívida nos custa hoje, a 10%, conta de padeiro, a 10% ao ano de Selic, que é quanto o governo paga para colocar os títulos públicos dele, nós estamos falando de um custo de carregamento de 200 bilhões. Então, com isso, dava para fazer muita farra, mas muita farra. Só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, agora foi destinado ao Estado de São Paulo, depois dos manifestos, que o Estado de São Paulo é o coração da economia brasileira. Não, a verba que foi destinada a São Paulo para investimento em mobilidade urbana foi de 8 bilhões. Então, você imagina, 8 bilhões para o Estado, que é o coração da economia, pagando-se 200 bilhões por ano aos banqueiros. Então, é uma coisa muito complicada. Quando houve a redução da taxa de juros, e isso também o governo não mostrou o que ele fez com o dinheiro, porque a taxa foi reduzida até 7,25%. Então, houve uma redução drástica do custo de carregamento da dívida. E o que o governo fez com esse dinheiro? Ninguém sabe. Torrou. Então, falta transparência, falta governança em cima das questões públicas. Quando ela fala esse torrou, a gente vê o gasto do governo aumentando muito e o governo o que ele teria que fazer? Ou reduzir esse gasto ou aumentar a arrecadação. É o que a gente vê ele fazendo nesse momento. Tabela do imposto de renda, aumento de IOF. Então, é um imposto que impacta todo cidadão, todo consumidor, todo brasileiro, ele prefere aumentar imposto ao invés de diminuir gasto. Por quê? Nós temos dele mesmo. Dele mesmo. E ele seria um condutor para que a inflação baixasse, mas ele teria que cortar na carne. 39 ministérios, reduz para 20. Em um ano eleitoral? Em um ano eleitoral ele não vai fazer isso. E quem vai pagar o pato? Nós, como sempre, a população. Agora, eu estou bem pessimista, gente. Eu estou muito pessimista, porque está havendo saída de capital estrangeiro, o dólar deve subir, e isso acende a inflação novamente, aí os juros não caem, o custo da dívida, hoje o Barbosa já disse que a taxa de juros deve ir para 10,25%, para até 11% ao ano, agora, já na próxima reunião. Isso. Então, esse custo de carregamento dessa dívida vai aumentando. Então, a coisa é séria, eu não estou vendo assim com bons olhos 2014. E eu acho que o governo está perdido e sem comunicação com o mercado. Só para vocês terem uma ideia, nós temos a nossa Bolsa tem um desempenho pior do que a Bolsa da Argentina. O nosso crescimento só é melhor do que o do Paraguai. Agora, isso é um país decente? Não é. Que está sediando Copa do Mundo esse ano. Não pode. Então, quer dizer, está tudo errado. Eu vou discordar novamente, mas de uma forma bem tranquila. Eu acho que há erros de condução, sim. Mas eu acho que houve atuações muito importantes, principalmente quando a gente fala de manutenção do emprego e renda. Acho que a gente tem ganhado muito em termos dos grandes eventos que vêm. Sou muito otimista em relação a eles. Acho que isso traz uma mudança para o país e é muito claro quando a gente pesquisa nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o maior emissor de turistas para o Brasil, que 60% dos americanos, uma pesquisa foi finalizada essa semana, querem conhecer e querem vir para o Brasil. Eu acho que essa é uma virada que a gente pode fazer de uns setores. Concordo muito com Rita.
eu acho que a questão da dívida pública ela tem que ser rediscutida. A auditoria dessa dívida pública, saber por que ela cresceu, quem foram os responsáveis e se tem realmente Mas não existe essa transparência dívida. como a gente acha. Existe. Se A fala em mesma transparência. A lei eficiência que exige eles têm para isso. arrecadar, né? Aham. Porque Há uma- a receita hoje é Big Brother. Há uma Big linha de Brother Brasil. economistas, inclusive, hoje discutindo no Brasil, como foi feito em outros países, a rediscussão da dívida. O A Sindifisco- auditoria pública Deixa eu da só o aproveitar aqui. Sindifisco Eu vou aproveitar pede isso, você, que os Gelton, e auditores Tem que ser receitam. feito. fazer essa pergunta para você. Nós temos aqui a Maria Conceição, aqui de Contagem, perguntando o seguinte, olha, eu gostaria de saber como que as pessoas que recebem salário mínimo poderão lidar com uma situação do aumento do arroz e do feijão e, consequentemente, o aumento do valor cobrado pela cesta básica. Esse aumento afeta muito as famílias. E nós estamos vendo hoje aqui o Diese mostrando 2.700. que só em Salvador aumentou a cesta básica 16,74% e em Belo Horizonte ela aumentou 7,35%. Bom, dependendo de algumas pessoas, eles vão sair da Bahia e vir para Minas Gerais, porque o aumento lá é mais do que o dobro nosso. Como é que faz a Maria da Conceição faz nesse caso, Gelton? Esse é um caso complicado. Agora a gente está falando, discutindo esse processo inflacionário. Isso impacta diretamente nessas questões. Pois é, a inflação é extremamente perversa. O brasileiro pagou, mas pagou uma conta tão alta, com o plano Collor, não gosto nem de lembrar. Com A certeza. gente sofreu de tudo quanto é jeito. Aí veio o real, que é um plano sustentável, mas para que o real permaneça defendendo, né, a nossa capacidade, nosso poder de compra, o governo tem que ter juízo. E quem está perdendo o juízo é o governo e não o cidadão. Porque quem tem que ser o condutor, quem tem que dar o exemplo é o governo. Gastar menos e gastar bem. Então a realidade é o seguinte, a gente vai vendo o seguinte, no início de governo, o governo quer entrar com algumas leis que façam algum tipo de mudanças estruturais, porque ela é a longo prazo. Ela não vai aparecer logo no primeiro ou segundo ano de governo. Esse ano, então, de 2014, por ser eleitoral, mudanças estruturais, nós estamos desanimando. Nem pensar. Essas mudanças vão fazer parte do pacote dos partidos, que vão prometer, como prometeram em todas as eleições. Então, esse ano, pelo menos, vai ser o ano do debate dessas ideias. Mas o problema é que enquanto nós estamos debatendo, as nossas reservas estão acabando, a inflação está aí, e o Brasil pode virar Grécia depois da Copa. Eu vejo três problemas. A gente observa a inflação subindo, né, em torno aí de 5,8%, 6%. Ficou dentro da Amanhã meta, nós vamos mas- saber o número exato. Isso. A taxa de juros subindo e a inflação não está caindo. Ou E o seja, PIB é 2. o PIB é 2, né? 0,9 lá em 2012. Então, essa taxa de juros subindo, que é justamente para conter uma inflação que não cai, e isso impacta o quê? Impacta justamente o crédito. Então, o cartão de crédito, por exemplo, o cheque especial, os juros vai subir. Então, as pessoas vão se endividar mais, os juros subindo, vão ter essa dificuldade, o investimento vai ser impactado. Então, esse é o problema. A infraestrutura com investimento alto prejudicado, endividamento alto, porque os juros vão ser mais caros e a inflação subindo, prejudicando a Resumindo, Olha aqui, Maria da Conceição, esse ano 2014, você trata de Ó, não gastar muito, vamos guardar o pois dinheiro mas aonde o puder. governo vira para a Nós precisamos de população e fala assim, poupança, ó, né? você vai fazer um Gaste. sacrifício. Não, o governo vira para a população e a política monetária é uma, a política fiscal é outra. Enquanto a população é apertada, é arrochada, Mas explica um pouco da monetária e fiscal, que a tem gente aqui que monetária não é o entende. seguinte, você tem o quê? Você tem um Banco Central, qual Isso. que é a missão do Banco Central em país emergente? É proteger o poder aquisitivo da moeda, é proteger, blindar a moeda da inflação. Qual que é a arma mais poderosa que um Banco Central tem para falar com você, se não compra, não guarda o dinheiro? Porque na hora que você guarda o dinheiro, o que que vai acontecer com o preço? Ou cai, ou para de subir. Então, enquanto o Banco Central, como um louco, vem elevando a taxa de juros de 7,25%, vamos lá para 11% agora em 2014, o governo fala assim, gente, não está acontecendo nada, vamos gastar. Então, quer dizer, é o samba do crioulo Foi o que doido. fez em 2012 com Então, esses incentivos ao consumo. Exatamente. Aí tira o imposto, fala assim, ó, troca de carro, faz isso. Então, o governo pirou. Então, de um lado, a sinalização dele é perdulária, vamos gastar, sem controle, vamos criar ministério, vamos fazer isso. Então, o governo gasta e gasta mal e a população sofre. Porque se o governo diminuísse o gasto público, a inflação com certeza convergeria mais para próximo do centro da meta, sem esse sacrifício de juros que nós estamos fazendo. Deixa eu pegar o que nós estamos discutindo para 2 pontos. Um aqui, ó.
Só para você ter ideia, nós estamos falando sobre investimento. A palavra hoje do mundo é inovação. Ou seja, os Estados Unidos está recuperando por causa de inovação. A China não caiu tanto. O Japão já está com as perspectivas melhores. O Brasil, do jeito que está. Mas só para você ter alguma ideia, presta atenção o que anda acontecendo com a gente por falta de investimento no lugar certo, em vez de ficar gastando dinheiro com coisa errada. E principalmente ajudando os grupos que eles querem só. Em 1999, o número de registros de patentes brasileiras nos Estados Unidos era praticamente igual ao da Índia e da China. Em 1999, Brasil, China e Índia, a mesma coisa. Cerca de 100 por ano. Hoje a Índia registra anualmente mais de 4.000 patentes, a China mais de 6.000 e o Brasil quase não andou. Na origem desse atraso está a eterna discussão, comentando aqui um fato, ou seja, a falta de investimento. Você está falando aí de educação. Para investir em inovação, Exatamente. tem que investir em educação. Exatamente. E para fazer isso, como é que fica? Nós estamos fazendo isso mesmo? Cria universidade, cria financiamento estudantil, cria possibilidade da população estudar mais. Isso aconteceu nos últimos anos. A gente pode questionar a forma, mas a gente teve uma população que está estudando muito mais. E população de baixíssima renda, que antes não tinha oportunidade e que agora está acontecendo. Agora, então, eu acho que a gente tem que fazer o meio termo. Pois é, aí que chegou um ponto. O Brasil criou esse aqui. programa agora. Qualidade, Vocês conhecem muito bem um programa que é de investimento na área de ciência. Então, é o Ciência Sem Fronteiras, Isso. mandando um tanto de gente lá para fora. Mas se esse pessoal chegar aqui agora, eles vão chegar novinho, né? Ainda pode querer bater um bocado o sangue aí para aguentar um tempo. Mas a gente vai vendo que a maioria quer ir embora porque os investimentos em centros de tecnologia nossos anunciou a Embrapa e o próprio ITA, a gente veio e aplaude. Agora, o que anda acontecendo com as nossas universidades? Todas elas estão recebendo muito recurso nos últimos anos. Mas nosso centro de pesquisa a gente vê o crescimento da UFMG é o que e está de precisando todas ser feito. as universidades. Isso aí eu vou Mas questionar, eu vou contrapor, porque eu acho que a gente está discutindo qualidade, tem que melhorar a qualidade. Seria o uso, a forma? Agora, que a gente tem mais alunos estudando, que a gente tem muito mais pesquisa acontecendo, muito mais produção acadêmica. Então esse é o ponto certo. E a gente tem hoje uma coisa que eu acho fundamental, é que a classe mais pobre foi para a universidade e está fazendo pesquisa. E as pesquisas estão melhorando a qualidade, porque essa comunidade que começou a participar da vida acadêmica e que não tinha chance antes, ela produz muito melhor e a produtividade dela em termos de academia é inclusive superior aos não bolsistas e aos que não estão na mesma forma. Onde você tirou esse dado? É só pegar no site do Ministério da Educação, todas as pesquisas estão sendo feitas pela UERJ, que é uma das principais universidades. Deixa o Gabriel falar um pouco, porque nós estamos vendo que... E a USP também tem mostrado esses dados. Não está aparecendo. Eu queria fazer um comparativo em cima do que o colega falou. Se a gente observar, comparar Brasil e Estados Unidos, né, acho que ninguém tem dúvida em termos de qualidade da educação americana. Né? Acho que ninguém tem essa dúvida. Que está muito ruim, tem que Sim, melhorar mas é também. muito melhor do que a nossa. Mas é muito melhor do que a nossa. Acho que é um bom espelho. Hoje nós estamos olhando, nós estamos mirando na Finlândia. Em torno de 70% do direcionamento do investimento em educação nos Estados Unidos ele é voltado para a educação básica. 30% para a educação superior. Isso. No Brasil, o contrário. No Brasil, em torno de 70% ou até mais para a educação superior, para a educação básica menor. Então, a grande discussão é a seguinte, como é que o nosso estudante está chegando à universidade, se ele não está sendo preparado lá na educação básica? Esse é o grande ponto. O ponto não está no investimento positivo lá na educação superior, que eu concordo com o colega, só que como que esse estudante está chegando? Ele está chegando mal, preparado para enfrentar a universidade. Bem, as pesquisas mostram isso, que a gente achava que a universidade ela tem esse papel de transformação. Eu sou professor universitário, alguns colegas também, e a gente vê claramente que essa motivação, a vontade de quem tem uma oportunidade de fazer universidade, esse aluno que entra com dificuldade, a produção acadêmica dele é infinitamente superior. Então eu acho que são duas coisas aí que a gente tem que tocar. Primeiro, nós vamos deixar essa geração que já está numa idade avançada e que precisa entrar na universidade fora. Então, a gente precisa sim investir no básico, mas a gente precisa dar uma chance para esse senhor, essa pessoa que está aí com 25, 26 anos e que não teve oportunidade de universidade. Mas o Brasil esse ano tinha, então, tem que melhorar os dois. 10 ou 11% do PIB preparado para a educação e não gastou ele tudo.